Pessoal do oitavo A, Laura, Lígia, Beatriz, Raíssa, Júlio, Gabriel, Júlia, Ingrid, Thaís. Chama lá, por favor, o Eric, Felipe, a Ana, Nicole, Júlia, Vitória. Não esquece a Mariana. Pronto, chegou todo mundo? Já estão todos aqui? Pensou que eu ia esquecer, né? Falta a Sofia e a Gabi. E aí, tá tudo bem? Cadê a galera do oitavo ano? Semana nova, tempos novos. E vocês, tem algum plano? Quarentena não permite, né? Sair de casa parece insano. Sim, hoje eu vou começar de um jeito um pouco diferente. Afinal, o mundo anda meio crente, descrente, coerente, incoerente, concorrente, irreverente, até meio carente. Mas ninguém consegue ficar indiferente. Eu queria muito tratar desse assunto lá na nossa sala. Vocês prontos a me escutar? Todo mundo na mesa, eu na frente, a falar. Nunca pensei em dar aula na casa de vocês pela tela de um celular. Não tá fácil para ninguém estudar na quarentena. Mas aqui no Serimar, ninguém tá fazendo cena. Professor, coordenador, direção, todo mundo fazendo cada aula valer a pena. E não foi à toa que eu comecei recitando poesia. Vocês sabem, eu gosto disso e faço com alegria. Hoje vamos falar de Islã e espalhar sabedoria. Então, esquece um pouco o vírus, vamos focar no nosso assunto? Tira o pijama, lava o rosto, muda a cara de defunto, põe um sorriso e grita, professora, tamo junto. Gente, eu preparei aqui com muito carinho essa poesia para vocês, porque eu gosto de começar o Islã recitando alguma poesia e eu sempre gosto de preparar uma poesia para aquela sala em que eu estou dando essa aula. Então, espero que vocês tenham gostado e, enfim, a gente vai começar a falar de Islã. Eu sei que muitos alunos já conheciam o Islã. Eu comentei com vocês na última aula que a gente falou sobre rap. A grande diferença do Islã e do rap, na verdade, é que o rap ele é a música, né? O Islã é baseado na poesia falada, certo? Se vocês forem procurar, Islã significa bater, né? E tem a ver com a batida mesmo, mas não aquela batida do rap, né? Aliás, pode até ter o ritmo do rap, mas essa batida que eles falam do Islã é a batida rítmica da poesia, né? Porque aqui o foco é a palavra, é a poesia falada mesmo, tá? E não música e nada relacionado a isso. Aqui é poesia e voz e fala, né? Enfim, história do Islã. Estados Unidos, década de 80... Mark Smith, ele era um construtor civil e levou o Islã lá para os Estados Unidos. Na verdade, assim, já morava por lá, já gostava de poesia, porém, ele percebeu que essas declamações de poesia eram muito maçantes, sabe? Chatas e até um pouco cansativa. Ele percebeu que isso cansava um pouco o público. Pensando nisso, ele resolveu criar, então, uma competição de poesia. Né? E foi aí que começou a nascer o Islã do jeito que a gente vê hoje, né? Do jeito que a gente conhece hoje. Enfim, aqui no Brasil, o Islã chegou faz pouquíssimo tempo, né? 2015, ainda, os primeiros registros de Islã, a gente tem no Distrito Federal, em Brasília. Mas tem uma divergência aí de tempo, se foi em Brasília, se foi em São Paulo, mas enfim. Foi mais ou menos em 2015 que o Islã chegou aqui no Brasil, tá? A gente tem muitos Islâmers, né? Que é como a gente chama quem faz o Islã aqui no Brasil. Aliás, o Islã hoje em dia está espalhado por mais de 500 comunidades, né? Entre essas comunidades estão comunidades na Inglaterra, na Austrália, na Alemanha, na França. Aliás, Alemanha e França são dois países de maior extensão do Islã fora dos Estados Unidos, né? Onde o Islã tem um público enorme também, tá? No Brasil aqui tem se divulgado bastante agora sobre o Islã, tá sendo uma febre em algumas comunidades aqui de São Paulo, mas ainda é algo recente aqui, do jeito que a gente conhece, né? Dessa maneira tão organizada.
Tem até um documentário sobre o slam, que chama Slam, deixa eu colar aqui, A Voz de Levante. Depois eu vou colocar lá no grupo para vocês darem uma pesquisada, tá? É um documentário muito interessante, muito bacana sobre o slam. Galera, vamos falar agora um pouquinho aqui como que funciona o slam, né? No que ele se baseia. O slam, ele se baseia numa competição de poesia, inclusive tem, até li, né, nas minhas pesquisas recentes, né, que o slam, ele pode ser considerado hoje um esporte da poesia, né? O esporte da poesia falada, certo? É um esporte de declamação de poesia. Então é muito interessante isso, né? Porque a gente nunca consegue assimilar um esporte a uma coisa tão erudita, né? Tão culta quanto o slam, né? Quanto a poesia. E o slam conseguiu juntar esses dois, assim. Enfim. Júri. Quem que julga essa competição? Quem que vai estar lá para julgar, né? Lá é um júri popular. Quem pode participar do slam? Qualquer pessoa, né? Não tem distinção de idade, nem de região, nem de classe social, nada disso. O slam chegou no dia da competição e falou assim, olha, eu tenho um poema aqui que eu queria muito declamar e eu gostaria de declamar esse poema hoje. Posso? E aí você se inscreve no slam na hora, no dia, enfim. E também é assim que é escolhido o júri popular. Por quê? Esse júri popular, as pessoas que fazem slam, o que eles acreditam? Que qualquer pessoa é capaz de julgar a arte, né? A partir do momento que essa arte ela emociona, ela te leva para um outro lugar, você é capaz de julgá-lo, né? Então, qualquer pessoa, pode ser que você vá lá assistir o slam e fale assim, você pode ser o júri hoje? E aí você vai lá ajudar nessa competição, né? A julgar essas pessoas que estão lá se apresentando no slam, tá? Critérios. Quais são os critérios que eles pedem para que esse júri avalie, tá? A poesia e o desempenho. Ou seja, a letra da poesia, né? Se tá legal, se é uma letra forte, se fala de assuntos interessantes, né? E o desempenho. A pessoa conseguiu decorar mesmo tudo aquilo? Ela conseguiu declamar de um jeito legal? Ela emocionou o público? Usou um tom de voz adequado, né? Passou a mensagem que ela queria passar e da forma que ela queria passar. Então, tudo isso é muito importante no desempenho do slam, tá? Enfim, regras. Quais são as regras para participar de um slam? Então, cheguei lá, levei uma boa poesia, quero participar. Como funciona? Primeiro, é óbvio, né? A poesia ela tem que ser de autoria própria. Então, você não pode pegar eu vi um slammer que declamou uma coisa muito legal e eu sei declamar melhor do que ele. Vou pegar a poesia dele e levar lá que eu vou declamar, vou arrasar. Não pode, tá? Tem que ser uma poesia sua, algo que você tenha criado, certo? Essa é uma regra essencial dentro do slam. O tempo. Qual é o tempo que eu posso declamar essa minha poesia? Eles são criteriosos no tempo de relógio, que é 3 minutos, né? Porém, o que eu li nas regras básicas do slam, né? Que você tem ali uma tolerância de 10 segundos. Por quê? Porque, às vezes, o seu slam, ele é muito interessante e você acabou emocionando o público, né? Bastante e tal, e aí eles não vão parar você por isso. Mas você tem uma tolerância de 10 segundos. Passou desses 3 minutos e 10, começa ali a tirar uma pontuação, né? Já que a nota vai de 0 a 10, tá? Então, quando esse júri estiver julgando, ele pode tirar uma nota de 0 a 10, ok? Proibido no slam, tá? O que é proibido aqui? Música de fundo, então, que legal, eu toco violão, então eu vou levar um violão e colocar uma música de fundo, porque aí eu vou arrasar na minha poesia. Não pode, tá? No critério original, não deve haver música de fundo na hora da declamação do slam. O que tem que contar ali é a voz da pessoa, a fala, a mensagem que ela tem que passar. Não, nada mais importa além disso. Então, nem figurino, nem adereços, né? Às vezes, de repente, se eu levar
alguma coisa, se eu colocar uma fantasia, sei lá, do Jaspion, né? Vai ser mais legal declamar dessa forma? Não pode, tá? Então, o slam, você tem que ir com a sua caracterização, você vai de você, né? E declama a sua poesia. O mais importante aqui é a sua poesia, tá? O seu modo de falar, a sua declamação, a sua voz, a sua mensagem, ok? Aí aqui tem o sampling, não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas esse sampling é como se fosse uma amostragem, né? Em inglês significa isso. O que é isso? Você pode pegar uma amostra, um pedacinho de um outro autor. Então eu queria citar, de repente, A Hora da Estrela da Clarice Lispector. De repente eu coloquei ali um pedacinho do texto dela dentro do meu slam. Posso fazer isso? Pode, né? Ah, eu citei Mário Quintana no meu slam, não tem problema. Você pode citar autores, porém, a autoria tem que ser sua. Você pode citar autores, você pode, de repente, parafrasear autores, né? Agora, ler poemas de outros autores, não. Declamar outra poesia de outro autor, não, tem que ser sua, tá bom? Não repetir poemas. Então, por exemplo, fui no slam, porque assim, o slam, ele pode ser dividido também em um campeonato, tá? Geralmente, a competição de slam, ela começa e termina no mesmo dia. Opa, uma moto. Começa e termina no mesmo dia. Porém, tem alguns lugares, alguns slams, em que é um campeonato mesmo. Então, eles montam, sei lá, quartas de final, semifinal, final, enfim. Aí, de repente, você passou para as quartas de final. O que vai acontecer? Você vai falar assim, eu vou declamar de novo o meu poema. Não pode ser o mesmo. Então, você tem que trocar o poema. Não pode repetir o mesmo poema, tá? Vamos lá. Temas. O que eu posso falar no meu slam? Na verdade, o tema aqui, ele é bem aberto, tá? Mas é comum, né? Que esse tema seja envolvido com política, economia, parte social, sociedade, né? Então, às vezes eles colocam aqui alguns temas sobre feminismo, eles colocam sobre desemprego, fala-se ali também, às vezes, sobre alguma ideologia política, né? Tem tudo isso, né? Dentro dos temas do slam, tá? Então, temas que geralmente é trabalhado no slam são esses aqui, política, economia e sociedade, ok? Gente, muito importante, só pra gente terminar aqui, a gente não se estender tanto, não confundam batalha de rima, acho que vocês já devem ter visto, né? Por aí, eu sei que já. Não confundam essas batalhas de rimas com o slam, tá? Então, não confundam. Por quê? O slam, ele é feito para emocionar. Apesar de ser uma competição, você não vai diminuir o seu oponente. Você não fica ali cara a cara com ele, competindo e falando coisas para poder denegrir a imagem desse seu oponente, como acontece aqui nessas batalhas, né? Nas batalhas de rima, vocês já viram, né? Eles ficam mesmo competindo entre eles, são ideias diferentes, mas eles acabam até se agredindo verbalmente. No slam, isso não acontece, tá? Cada um faz a sua poesia sobre o seu tema, sem denegrir a imagem do outro. Aliás, eles falam que o foco do slam é emocionar, é denunciar alguma situação e não diminuir um opositor, certo? Galera, espero que vocês tenham curtido a aula sobre slam. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele ainda lá no nosso grupo. Por quê? Vocês vão fazer uma produção de texto para mim. Vocês sabem que eu nunca dou ponto sem nó, né? A gente nunca fala sobre um assunto sem produzir algo sobre ele. Então, a gente vai produzir rap ou slam, tá bom? Eu vou até deixar aberto para que vocês possam escolher mesmo qual dos dois vocês querem produzir. Tá ok? Um beijo, até a próxima aula.